tudo bem? Ó, o cabelinho dela tá bonitinho hoje. Você fez alguma coisa no cabelo hoje, não fez? Uma escova, alguma coisa assim? Fiz chapinha Ah, tô vendo. cabelo. Dudinha! Nossa, Dudinha! Você está hoje meio cruel. Tô com um pouco de medo de você, com um tubarão aí, socorro. Nem orna com você, fofíssima. É, né? Tem dia que ela, quando ela surta, a gente morre de medo dela, né? Que gente pequenininha, quando surta, a gente fica com medo. Ah, tá. Ó, pessoas, a receita só a Dudinha mandou pra mim, hein? Esse aqui que eu fiz, a mão. Oi, não te ouvi. O seu áudio pra mim fica péssimo. Porque eu fiz aqui a mão. Tá. Tira a foto e manda pra mim, porque Tá. assim, eu vou precisar de ler. Deixa eu acabar de admitir o pessoal aqui. A Cauê tá entrando. Deixa eu só fazer uma chamadinha para não ficar, depois eu ficar feito louca para saber quem que estava na aula. Cauê. Maria Letícia, Maria Eduarda. Felipe Otávio. Só vocês. Gente, o pessoal não apareceu na outra aula, não? Apareceu. Apareceu? Então, de certo, vai aparecendo aí. Então, gente, eu preciso, para quem não mandou para mim, tá? Eu preciso da receita, mandem por e-mail. E eu preciso também, agora eu queria que vocês anotassem a tarefa 34, tá? A tarefa sobre prescrição. Lembrando que prescrição é tudo que a gente precisa de seguir à risca, tá? Então, anotem aí tarefa 34. Vou colocar no aplicativo, mas anotem já, precisa já ir adiantando, tá? Tarefa 34. Tudo bem. Então, eu precisava de... Ô, Lilian, eu comecei a receita lá do lá. Manda pra mim. Acaba ela e manda pra mim. Eu só recebi a da Dudinha, gente. Vocês estão danados, hein? Ó, então vamos lá. Então agora a gente vai começar orientação, tá? Nós estudamos prescrição e agora a gente vai ver orientação. Então, eu vou ler o texto, eu nem vou dividir a tela, eu vou ler o texto e a gente vai fazendo junto as questões, tá bom? Então, vamos lá, eu vou lendo, na medida do possível, eu vou parando, vou explicando e a gente depois faz essas questões juntos. Vai dar... Então, vamos lá. Dizer e mostrar, tá? Todo mundo tá aí na página 61? Eu tô achando muito estranho, tá só vocês... Não. Ué, o que o Kelvin tá fazendo aqui, gente? O Kelvin entrou não, Leandro. Eu nem vou aceitar. Tá errado, deixa ele ali. Então, vamos lá. Se por acaso eu não ver que entrou alguém da sala mesmo, vocês me dão um toque que eu tô fazendo a leitura olhando aqui ao lado, tá? Eu até separei aqui para dividir tela, mas tava quebrando tanto. Deixa eu ver se vai dar certo. Viu? Deixa, gente. Vou fazendo a leitura ao lado mesmo. Será que eu ponho o Kelvin aqui para ele ver que não é a minha aula? Uai. Ai. Agora é o Arthur, tudo bem. Pô, esse Jotaro Gaúcho aqui é o... Diego. O Diego? Diego e Arthur. Deixa eu colocar o Kelvin para ele ver que ele está em lugar errado. Pronto. Travou aqui, ele não está nem entrando. Bom, vamos lá. Então, pessoas que entraram agora, tá?
Deixa o Kelvin entrar e eu falar para ele que ele está no grupo errado. Pessoas que entraram agora, nós estamos lá na página 51. Kelvin, essa sala aqui é o 9º ano, você está em lugar errado. Procura lá. Liguei na página 61. Página 61. Tá. Gente, todas as vezes vocês podem prestar atenção que quando eu coloco lá o link, eu já embaixo de tudo eu coloco o nome da matéria e coloco a página da matéria, tá? Eu sempre faço isso. Toda vez que vocês for olhar o link, lá no link já tem matéria e página. Gente, esse Kelvin não é o Kelvin do 8º ano? É alguém que colocou esse nome ou é o Kelvin do 8º ano que está na sala errada? Se for outra pessoa, fala para mim que eu preciso dar a presença. Agora, se for o Kelvin, você tem que ir para outra sala, Kelvin. Está no lugar errado. Vou continuar aqui. Então, vamos lá. A gente vai fazer orientação. Eu coloquei lá a página 61. Então, vamos começar. Dizer e mostrar. O escritor possui 2 métodos principais para transmitir a informação num relato. Dizer e mostrar, tá? Diferente uma coisa da outra. Vamos entender isso. Vamos imaginar... Ué? Quem saiu? O Kelvin mesmo não saiu. O Arthur. O Arthur? Ó, vamos imaginar que um autor quisesse nos dar a conhecer que uma de suas personagens, Silvia, está feliz. Uma primeira possibilidade é assinalar o dado diretamente. Coloca lá, direto, tá? Silvia está feliz. Só que isso, gente, para uma escrita é um pouco pobre, tá? Então, para uma escrita, para um romance, para um conto, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar de outra forma isso. Então, vamos lá. Outra possibilidade é sugerir. Silvia sorri o tempo todo. Só sorri quem está feliz, né? No primeiro caso, o escritor diz. No segundo, ele mostra. Então, vocês viram a diferença de mostrar com dizer? Tá? Então, aqui, ele diz que ela está feliz. No segundo, ele mostra, porque ela está sorrindo. Está sorrir quem está feliz. Imaginemos agora que um autor quisesse nos fazer saber que um dos seus personagens, Pedro, pertence a uma determinada classe social. Poderá dizer sem rodeios, tá? Então, aqui nós vamos falar em dizer que Pedro estava na miséria, tá? Ou lançar mão de uma sequência maior de palavras. Pedro, vestido com andrajos, dormia coberto por papelões e se alimentava de restos de comida. Não precisa dele falar que o Pedro era pobre, dá para perceber aqui. Então, ele está mostrando, tá? Uma coisa é dizer, outra coisa é mostrar. Mais uma vez, a primeira frase corresponde à estratégia de dizer e a segunda de mostrar. Quando o escritor diz a ideia que quer transmitir aparece no texto de modo direto, né? Quando ele diz, aparece de modo direto. Quando não, ele dá a ideia, gente, é o mostrar, tá? E quando o escritor mostra, a ideia quer transmitir e é sugerida por ele no texto, tá? Ao dizer, o escritor utiliza, sobretudo, de termos abstratos. Olha lá, feliz é um termo abstrato, tá? Ao mostrar, serve-se de imagem. Olha lá, quando você pensa alguém sorrindo, você vê uma imagem de um sorriso, certo? Então, dá ideia de imagem. Foi o que constatamos nos exemplos anteriores. A felicidade e miséria são ideias que o autor concretiza em imagens, quando menciona sorriso, né? E sorriso constante, ou o homem que cobre de papelões. Silvia e Pedro tornam-se imagem viva na felicidade e na miséria. O que se consegue mostrar com isso? Tem-se a impressão de que não existe um mediador real entre o que é relatado e o leitor. Parece não haver um narrador. E como se o leitor tivesse presenciado os fatos, imerso na história. Por outro lado, empregando a estratégia de mostrar, o autor preserva a distância que há entre o texto simplesmente informativo de um texto literário. Tem uma diferença, né? Aqui você está viajando e visualizando. Deixa eu pôr o Juan na sala. Deixa eu acrescentá-lo aqui.
Diego saiu, não voltou, né? Não, o Diego tá aí. Diego, eu tava te dando falta já, hein? Peraí que eu fui colocar o Juan e perdi. Juan, nós estamos na página 51. 61, desculpa. Na página 61, lá em orientação, tá? Deixa eu ver aonde que eu parei para te situar. Ó, dá uma olhadinha lá no 1, 2, 3, quarto parágrafo. Vou voltar um pouquinho. O que conseguimos mostrar com isso? Tem a impressão de que existe um mediador real, né? O que é relatado ao leitor. Parece não haver narrador. É como se o leitor tivesse presenciado os fatos. Gente, na escrita literária dá essa ideia. Você viaja, tá? Não tem uma descrição ali como um informativo, tá? Você que viaja, você que cria as imagens, tá? Não é uma coisa pronta como, por exemplo, num texto informativo, tá? Por outro lado, impregnado estratégia de mostrar, o autor preserva a distância que há entre o texto simplesmente informativo e um texto literário. Se no caso de uma crônica, não levando em conta aqui o jornalismo literário, o objetivo é transmitir informação do modo mais direto possível. A intenção do texto literário é comunicar de maneira envolvente e, ao mesmo tempo, oblíqua, né? A literatura não dá informação sobre o mundo, mas torna vivo e passível de experiência um mundo possível, tá? Então é o seguinte, elas não simplesmente informam, você viaja dentro daquele mundo, tá? Eu vou fechar um negócio que está aberto aqui, que era da outra sala, para não ficar tanta coisa aberta. Deixa eu fechar esse. Quanto mais coisa fechada, melhor, para não ficar travando. Esse horário até que tá tranquilo. O primeiro horário, meu Deus. Deixa eu colocar ali de novo aqui. Então, vamos lá pro último parágrafo lá. Ó, então, gente, por que você viaja? Então, aquele mundo é um mundo que vira vivo. Você tá ali vivenciando aquela história, tá? Então, os textos literários que prevalecem a estratégia de mostrar obtêm resultados mais estimulantes para o leitor, que terá que exercitar a imaginação e a sua capacidade dedutiva, à medida que vai reconstruindo o mundo que o autor representa. A leitura se converte, portanto, num ato criativo. Você passa a fazer parte daquilo. Então, gente, por que todas as vezes, até conversei com a Dudinha sobre isso em outra aula, porque todas as vezes que a gente lê o livro é melhor que o filme, justamente porque a criação é sua, tá? E sempre a nossa criação vai ser melhor. Então, quando eu leio um livro, eu imagino o rosto dos personagens, eu imagino as roupas do personagem, o cenário, tudo. É uma criação minha, tá? Então, ela passa a ser uma criação. O que fazer na prática para mostrar? Devemos deixar que os personagens atuem, falem e pensem. Em vez de dizer, por exemplo, que eles estão sofrendo, devemos recorrer a ações, diálogos, pensamentos que expressem o seu sofrimento. Em suma, temos que fugir das abstrações, né? Evitando utilizar palavras como raiva, honestidade, verdade, ódio, dor, tristeza, ciúmes, etc. As expressões como lembrava-se com emoção, sentia calor, era feliz, estava experimentando uma grande angústia, era um homem ansioso. Isso não significa que sempre devamos evitar a estratégia de dizer um texto que um texto em que tudo é mostrado também pode se tornar monótono e sem graça. Muitas vezes um conto ou romance, uma descrição em termos abstratos, mostra uma ideia superior na hierarquia do que se pretende transmitir. Uma estratégia não é melhor nem pior que a outra. Trata-se de saber administrá-la de acordo com o relato que existe em cada momento. Então tá, gente. Ó, é o seguinte, vou escrever uma história. Se eu colocar todas elas só no dizer, está triste, está contente, está com frio, vai ficando chato e pobre, tá? Aí, mas se eu só demonstrar o tempo todo, fica cansativo também. Então, o que eu tenho que fazer numa obra literária? Eu tenho que conseguir um equilíbrio entre isso, tá? Vamos lá para o texto, para os exercícios, na verdade.
O texto que você acabou de ler aborda estratégias que podem ajudar o leitor a melhorar seus textos literários, como contos, romances, novelas, etc. Quais são as duas estratégias que aborda o que caracteriza? Gente, do que a gente falou até agora no texto? Nós falamos ali, assim, já está na cara, tá? Do que a gente falou até agora? São duas estratégias para você fazer e tem que ter equilíbrio. Quais são essas estratégias? O que a gente vai fazer no texto? Cri, cri, cri? Não acredito. Hã? O que a gente vai fazer no texto, gente? Para o texto não ficar cansativo? Ou, para não ficar muito pobre, o que eu vou fazer nesse texto? Que equilíbrio que eu vou dar? Gente, pelo amor de Deus, eu só bater o olho no texto. Você bater o olho no texto que você já sabe a resposta. Duas estratégias, do que nós estamos falando até agora. Exatamente dessas duas estratégias. Quais são essas estratégias? Gente, tá muito óbvio. Não sei porque mais para mim tá cortando. Tá cortando? Ó, eu quero saber quais são as estratégias, tá? Que a gente tem que usar para escrever um texto. A gente falou disso o tempo todo, tá bem aqui no texto. Quais são as estratégias? São duas. Quais são as duas estratégias que eu tenho usado? Para ter um equilíbrio no meu texto. Gente, parece que vocês não ouviram nada do que eu falei. Eu vou chorar. Ó, o próprio título do texto fala dizer e mostrar. Depois, ali na primeira frase da oração, do texto, lá no final tá dizer e mostrar. Quais são essas estratégias, gente? As duas estratégias. Uma, dizer, e a outra, mostrar. Tá? Eu preciso de manter um equilíbrio sobre isso. Porque se eu só mostro, fica um texto extenso, tá? E cansa. Mas se eu também só digo, aí o que acontece? Vai ficar um texto muito pobre. Então, para eu escrever uma obra literária, eu tenho que saber dosar um equilíbrio entre, tá? Dizer e mostrar. Certinho? Posso passar para a próxima? No texto são fornecidos exemplos de Lilian, Oi. a Rocha pediu para você deixar ela entrar. Eu não a vi. Pronto. A coloquei. É incrível. Quando a minha net não tá tão ruim, a de vocês fica, né? Acho que vai fazendo um rodízio, assim. Fala assim, vamos prejudicar a aula da Lília. A gente trava tudo que ela fala. Ah, ela tá conseguindo falar? Vamos travar os alunos agora. Ó, então vamos lá. Dudinha, nós estamos aqui na página 62, tá? Exercício 2. Vamos lá. No texto, são fornecidos exemplos de cada estratégia. Para que servem os exemplos? Gente, exemplo nada mais é do que conceitos, tá? Para provar aplicações de conceitos. Então, os exemplos, eles servem para mostrar, tá? Como são aplicados conceitos. Os exemplos são para isso. Eles mostram como são aplicados conceitos. Tranquilo? Posso continuar? Então, lá, 3. Como há inúmeras situações em que os conceitos se aplicam e, num texto, não é possível exemplificar todas, no que os exemplos ajudam o receptor de uma mensagem se ele se defrontar com alguma situação nova não abordada? Então, tá. Aqui tá falando o que os exemplos vai fazer, gente, ó. Há inúmeras situações em que os conceitos se aplicam. Tá, bom. Estou afirmando que os conceitos se aplicam a inúmeras situações. Num texto, não é possível exemplificar todas. Não dá para a gente dar exemplos de tudo, né? No que os exemplos ajudam o receptor de uma mensagem, se ele defrontar com uma situação não abordada. Então, tá.
não foi falado ali sobre aquela situação. Os exemplos eles estão ali para ajudar, né? Então, o que acontece, gente? Não dá para falar sobre tudo, tá? E às vezes eu coloco um exemplo ali, o que o exemplo ele vai dar? Ele vai dar ideia para mim na aplicação, tá? Aquele conceito na sua aplicação. Por exemplo, ó, eu quero dar o conceito para vocês de que pena de morte é errado, tá? Quero dar o conceito para vocês de que pena de morte é errado. E aí, para isso, eu não vou falar para vocês pena de morte é errado. Pena de morte vai contra, como é que fala, os dogmas cristãos. Pena de morte vai contra a Constituição. Não vou falar isso, porque para nós aqui no Brasil vai tanto contra a religião, né? E vai contra também a Constituição. Em vez de eu ir direto e falar isso para vocês, eu vou falar o seguinte, contar uma história de uma pessoa que sofreu a pena de morte e depois que ela havia morrido, descobriram que quem havia cometido o crime foi outra pessoa, tá? Então, os exemplos, eles servem para isso. Eu uso muito exemplo na minha aula e aí eu gosto de usar os meus exemplos, que vocês se divertem, que vocês adoram uma fofoca, né? Aí vocês gostam dos exemplos e aí acaba colocando isso, entendendo o porquê da matéria. Então, é o seguinte, o exemplo serve para isso, tá? É o conceito na sua aplicação, tá? Então, quando eu falo para vocês, conto uma historinha para vocês e falo que uma pessoa é inocente, tá? Morreu. Acontece muito no Brasil de pessoas serem presas. Eu vi semana passada um menino, tá? Cabeleireiro. Vi aí na TV, estava lá em casa, vi lá em casa. O menino cabeleireiro, ele passou em determinada rua, a polícia pegou ele e prendeu. Faz um tempo que o menino está preso lá. E aí, as câmeras de segurança dos comércios ali mostra que aconteceu um assalto, sim, né? Mas não era aquele menino. O menino passou, tipo, 40 minutos depois na rua. E eles pegaram e prenderam o menino. A pessoa que reconheceu ele num quadradinho pequeno, onde ele mostrou sua boca. Ele tinha um aparelho nos dentes. E a pessoa reconheceu ele pelo aparelho nos dentes. Porque ele estava de capacete, foi assaltado. Eles assaltaram, sabe aqueles assaltos que eles chegam de moto e pegam as coisas e vão embora? E foi reconhecido. Mas depois a família foi atrás e mostrou que o menino passou lá 40 minutos depois. E ele cometeu uma coisa errada, mas nem de capacete ele estava sem capacete, tá? Mas isso já tinha sido preso, já tinha ficado uns meses lá, e a família tentando aí levantar alguma coisa. Então, com esse exemplo, tá? Eu mostro para vocês que nem toda pessoa que vai presa, ela é como é que fala, quem cometeu o crime. Pode haver enganos, tá? Então, um exemplo vai te levar a isso. Então, vocês colocam aí que o exemplo ajuda a compreender o conceito, tá? Mas ele tá lá já na sua própria aplicação. Tranquilinho? Posso passar para frente? E o Arthur, tadinho, esse pessoal que mora longe, cai. A Isabela tentou entrar a aula inteirinha, mas ela não conseguiu entrar na aula. Eu só via, ela colocava, mas aí ficava rodando, conectando e não entrava. Ó, 4. Em um texto extremamente prescritivo, então agora aqui, prescritivo tem que ser exatamente as coisas como são, lembra disso? Ou seja, que apresenta instruções para um procedimento que não admite alteração. Cabem exemplos? Por quê? Gente, dá para num texto descritivo colocar exemplos? Depende. Um exemplo que ensina como usar, por exemplo, um verbo, alguma coisa do tipo, dá. Então, mas se eu colocar o exemplo... Tá na página. Página 62. Tá bom, obrigado. Ó, então é o seguinte, ó, um texto estritamente prescritivo, tá? Então aí, se não for no caso, por exemplo, que o Felipe Otávio falou, se esse texto prescritivo estiver falando, por exemplo, da conjugação de um verbo, tá? Aí os exemplos cabem. Mas, se não for nesse caso, tá? O exemplo não cabe, porque nem sempre o que aplica para um aplica para outro, tá? Então, se for um exemplo
relacionado a regras, por exemplo, regras aí, estou falando gramaticais e tal, aí sim. Mas, se for outro tipo de exemplo, às vezes não funciona porque cada um vai ter sua particularidade, tá? Então, não cabem exemplos. Porque cada situação é individual, cada situação é particular. Eu posso generalizar, vamos voltar lá para o exemplo que eu tinha dado. Eu posso generalizar que a polícia sempre erra quando ela pega os bandidos? Não, não posso generalizar isso. Eu posso generalizar que todas as vezes que alguém vai fazer um reconhecimento, ela não corre o risco de ir a erro? Também não. Por quê? O que poderia acontecer? Como que seria o reconhecimento? Para começar, nesse caso, o reconhecimento foi errado. Como deveria ser um reconhecimento? Pegam-se 3 pessoas no mínimo, tá? 3 pessoas é o mínimo. Pega 3 pessoas, que tem que dar número ímpar. Pode ser 5, pode ser 7, mas pega 3 pessoas. Uma delas vai ser o criminoso. Sei. Outras 2 não, tá? E aí eu pego e paro para a pessoa ir lá e reconhecer. Se eu colocar uma pessoa só, ela tá tão atordoada que ela vai falar que é aquela. Agora, quando tem lá 3 pessoas, ela vai ter que se ater a detalhes. E no caso igual esse, só colocou um moço e por isso que ela ainda colocou uma parte do rosto do moço e a pessoa reconheceu pelo aparelho. Né? Tem que ser muito íntimo para reconhecer alguém pelo aparelho, né, gente? Tranquilo? Conseguiram responder essa? Então, não cabe exemplos, por quê? Se aplica a cada um a uma situação particular ou individual. Agora, no caso de regras, tipo regras gramaticais, aí os exemplos que tem lá são exemplos para que você possa compreender a matéria. Vamos lá, então. Quinto. O texto apresenta orientações ou prescrições para melhorar o texto literário? Justifique sua resposta. Gente, é só voltar, não precisa nem ler o texto, né? É só voltar aqui e ver o nome da matéria, né? Nós estamos estudando o quê? Orientação ou prescrição? Orientação. Nós estamos estudando orientação, tá? Por que, gente, que esse texto é uma orientação e não uma prescrição? Tá? Porque o que acontece? Vamos voltar lá no texto. Ele está falando que tanto você pode dizer quanto você pode mostrar. E a gente pode fazer isso numa prescrição? Não, a prescrição você só vai fazer uma coisa, tá? E seguir aquilo à risca para você chegar ao resultado. Nessa orientação, você pode tanto falar quanto mostrar. Vamos aqui para as letrinhas, então. Ó. Gente, daqui a uns 10 minutinhos eu acho que vai cair, porque agora tá 11h30, né? Caiu 11h40, então voltem, tá? Vamos lá. Em quais trechos o autor mostra em quais diz? Vamos lá. Peraí, vamos perguntar. Ah, tá. Ele quer que vocês identifiquem aonde ele está mostrando que tem... está mostrando o que está acontecendo e aonde ele está dizendo o que está acontecendo. Então, vamos lá. João era um homem triste. Ó, eu já estou dando a característica do João aqui. Então, aqui eu vou ter o quê? Diz, tá? Não precisa nem acabar de ler, mas vamos acabar de ler. João era um homem triste e antipático, tá? Eu estou dizendo aqui. Eu não estou mostrando que ele era triste, nem mostrando que ele era antipático. Mas Marta o considerava um autêntico cavaleiro, tá? Então, aqui na A, você vai colocar lá um desenho de diz na frente, tá? Coloca um desenho de diz ali na frente, ou dá até para escrever a palavra diz. Vamos ver a B, então. O rosto de João estava sempre sombrio. Quando alguém lhe fazia uma pergunta, costumava responder com monossílabos, ou simplesmente se fazia de surdo, tá? Olha aqui, ele fazia de surdo, tá? Para não responder. Vai cair, gente, daqui a pouquinho, tá?
Jamais olhava nos olhos do seu interlocutor. A sua mão suada, mole, parecia um objeto, olha aqui eles detalhando as coisas, um objeto esponjoso quando ele se via na obrigação de estendê-la para cumprimentar um novo colega de trabalho. Sua vida se dividia em duas, casa e escritório. Passava os finais de semana sentado no antigo sofá, diante da televisão, vendo os jornais atrasados e bebendo cerveja. Gente, essa daqui eu mostro quem é o João ou eu conto quem é o João? Mostra. Eu estou mostrando, exatamente. Coloca lá, dá para escrever na frente aí da B, mostra. Gente, uma pessoa que não apareceu hoje e que nunca falta é o Ítalo. O Ítalo estava nas últimas aulas? Estava. Estava? Estranho. Então vamos para a C agora, ver qual que é a C. João convidou Marta para jantar. Marta ruborizou quando percebeu. Às vezes a gente encontra características de um, mas sobressai o outro. Então a gente vai colocar o que sobressai, tá? Marta ruborizou-se quando recebeu o convite. Seu coração bateu mais forte e não pôde evitar que um tímido sorriso aflorasse em lábios. Engoliu em seco e combinaram dia e horário. 2 horas antes do encontro, Marta tomou um demorado banho com sais perfumados e aplicou no rosto uma máscara de hidratação. Escovou demorosamente os cabelos, mas no final decidiu fazer um coque descontraído. Pintou os olhos, alongou as pestanas, usou um batom vermelho para realçar os lábios, vestiu-se com uma saia justa e uma blusa de seda com um pouco de transparente, que ela guardava para um momento especial. Gente, aqui eu estou dizendo ou eu estou mostrando? Pessoas, respondem para mim. Dizendo. Mostrando. Mostrando. Por quê? Ó, eu estaria dizendo se eu falasse assim, ó, Marta se arrumou para encontrar. Eu disse. Agora aqui eu mostrei que ela se arrumou. Ó, o que eu falei? Que ela tomou um banho demorado com sais, que ela passou batom, que ela hidratou a pele, que ela não sei o quê. Então eu mostrei todo o processo, tá? Agora se eu falasse simplesmente, Marta se arrumou para encontro. Ponto. Aí eu disse. Agora eu mostrei todo o processo. Quando eu mostrei todo o processo, então eu estou mostrando. Vamos para a D, então. Ó, João convidou Marta para jantar. Marta sentiu-se extremamente feliz e se arrumou o melhor que pôde para impressioná-lo. E essa, gente? O que é essa? É dizer ou mostrar? Ela disse. Dizer. É dizer, porque, ó, eu tô dizendo que ele convidou. Eu falei todo o processo que ele fez para convidar? Não, só disse que ele convidou. Depois eu disse que ela estava feliz, certo? Ponto. E depois eu disse que ela se arrumou para impressioná-lo. Aqui, ó, ela se arrumou para impressionar, é a forma de dizer. E a de cima é todo o processo que ela fez para se arrumar para impressioná-lo. Por isso que a de cima é mostrar, tá? Então, vamos lá. 7. Qual a sua opinião sobre os trechos em que se mostra e diz, tá? Então, vamos lá. A. Quais podem estimular mais a imaginação do leitor? Gente, é mais gostoso você ler. Vamos pensar desse jeito. É mais gostoso você ler quando ele está dizendo ou é mais gostoso ler quando ele está mostrando? Pessoas. Vamos lá. Mostrando. Por que mostrando, gente? Porque dá asas à nossa imaginação. Lembra que a gente estava comentando lá na outra aula, que a Dudinha falou que sempre o livro é melhor do que o filme? Porque o filme já vem pronto, a imaginação de outra pessoa. Agora, quando você lê, dá asas à sua imaginação, você que cria, tá? Então, quais podem estimular a estimação do leitor? Mostrar, tá? Mostrar estimula. Vamos ver. Quais seriam mais adequados quando se pretende apresentar
Relatos ágeis e breves. Aí dizer. Aí é dizer, gente, porque eu tenho que ser vapt-vupt, tá? Mostrar, eu posso entrar em detalhes, descrever, falar da parte física, da parte psicológica, eu dou aquela esticada, né? Agora, dizer já é uma coisa mais objetiva. Redija 2 trechos que poderiam constar de um conto, um que mostre e outro que diga. Esse exercício, pessoas, é pessoal, olha lá, circula o 8 aí. Esse exercício vocês vão fazer aqui mesmo no caderno, na apostila, tá? Não precisa digitar. Vocês vão fazer, redigir isso daí, aí vocês vão contar uma historinha, tá? E nessa historinha vai ter um trecho que você está mostrando e um trecho que você está dizendo. E depois você vai mostrar para mim assim, tá? Na próxima aula, tá ok? Vamos lá, então. Se o texto não apresentasse exemplos das suas estratégias, você teria sido capaz de redigir trechos solicitados? Você seria capaz de redigir os trechos solicitados na questão anterior? Justifique a resposta. Bom, se ele não apresentasse, gente, daria para fazer? Essa daqui vocês vão fazer sozinho também. Então, vocês vão fazer a 8 e a 9, tá? Depois vocês me mostram. Vamos lá. 10. Nestes cadernos de língua portuguesa, quais textos se assemelham com esse que você está analisando? Esses outros textos de caderno orientam sobre que assunto? Então, gente, aqui é uma pessoal também, ó. Está perguntando quais textos se assemelham a esse que você está sinalizando. Gente, ó, na verdade, tem vários gêneros, né, que mostram essa estrutura. Pode colocar que existem vários gêneros que adotam essa estrutura. Tranquilo? Posso passar? Gente, agora a gente vai ter uma pequena leitura e depois uma outra tarefa. Só que essa tarefa aqui, a gente tem aula amanhã. Vocês vão fazer essas duas aqui para mim. Não dá pra, essas duas e essa aqui dá para fazer, pequenininha. Ó, alguém lê para mim, por favor, a orientação? Se eu pedir, se eu precisar, eu passo para parar para explicar. Alguém lê? A orientação, uma recomendação, uma proposta, um conselho ou uma sugestão relacionada a uma situação que comporta diferentes tipos de ações, dependendo do contexto em que será aplicada. Indica um norte, mas não delineia o percurso passo a passo. Requer, portanto, Só um pouquinho. Eu acredito, gente, como deu 11h40, que vai cair, tá? Se cair, voltem todos. Pode continuar. Requer, portanto, que o receptor analise a situação e tome decisões para adaptar o propósito, recomendado, sugerido ou aconselhado às particularidades de sua realidade. Por exemplo, a partir de orientações para a redação do texto, cada indivíduo as adapta ao conteúdo que irá abordar, ao seu estilo de linguagem, ao seu leitor. A partir de conselhos de como se relacionar com o namoro, cada um levará em consideração a sua maneira de ser e a do parceiro. Sugestões de como decorar um ambiente são compatibilizadas com preferências, espaço disponível e poder aquisitivo de quem as recebe. Observe que essa mesma liberdade não é própria de textos eminentemente prescritivos, como as de remédio ou os procedimentos de segurança. Espera só um pouquinho, Felipe. Espera só um pouquinho. Gente, por que, gente, ó, que não se compara orientação à bula de remédio e não se compara orientação a procedimentos de segurança, tá? Você está num determinado, vai fazer uma visita numa fábrica. Eles pedem para você colocar